Quando iniciei no mercado cripto, uma das minhas estratégias foi dar preferência para as altcoins do top 20. Isso me ajudou muito, me ajudou a sobreviver até aqui, porque quando você está começando, você está buscando por altcoins para estar se expondo, as altcoins do top 20 vai te proporcionar uma determinada segurança, porque muito difícil as altcoins do top 20, do top 30, por exemplo, ir a zero se você soubesse expor em uma boa altcoin. Então, por esse motivo que no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para você as altcoins do top 20 que tem a possibilidade de subir 1000%. A gente vai falar de algumas altcoins, obviamente, dos melhores projetos e os projetos que têm esse potencial, tá bom? Então vamos lá que eu quero estar te mostrando aqui o top 20. A gente tem diversas altcoins interessantes no top 20, porém nem todas elas têm potencial para subir 1000% ou 10 vezes. Começando aqui por Bitcoin, quero iniciar esse vídeo falando de Bitcoin, quero iniciar esse vídeo passando para vocês algumas notícias sobre Bitcoin, porque o Bitcoin ele vai determinar a direção no curto prazo das outras altcoins. E a oportunidade de 10x nas altcoins grandes, as maiores, as 20 principais do mercado, vai te proporcionar no médio prazo. No curto prazo a história é outra. Então não saia comprando acreditando que amanhã ela já vai subir 1000%, tá bom? O Bitcoin, pessoal, primeiro eu já quero falar para você que o Bitcoin não tem o potencial de subir 10 vezes nesse ciclo. Bitcoin no máximo pode estar subindo aqui 100, 150, 200% aí para esse ciclo. Então se você busca altcoin com potencial de 10 vezes ou subir 1000%, te entregando 1000% de valorização, vai para o top 20 para as principais, esquece a altcoinzinha pequena porque você só quer 1000%, tá bom? E descarta Bitcoin. Quando a gente vem observar Bitcoin no curto prazo, é crucial observar o Bitcoin no curto prazo. O Bitcoin nesse momento, pessoal, pode voltar um pouco aqui para essa região de 61.900 a 62 de novo, tá? Volume do Bitcoin tá bom, não tá um volume baixo com 20, 25 bilhões, mas para romper as próximas resistências ele precisa continuar subindo. Vim aqui para 47, 50, 60 bilhões para romper a próxima resistência que está em cima aqui em 66, e essa pode ser a próxima resistência a ser buscado aqui no Bitcoin. Isso curto prazo. Quando eu venho aqui para médio prazo, médio e longo prazo, o longo prazo agora, pessoal, a gente está falando aí de meses, tá? Não chega nem a um ano. Quando a gente vem aqui observar o médio prazo no gráfico semanal, na minha opinião, o Bitcoin pode vir aqui para essa região de 160, 170 no máximo. Essa é, na minha opinião, a projeção aqui para Bitcoin, para esse ciclo, observando indicadores, observando tudo que está para acontecer. Um detalhe muito importante, o momento atual, mês de outubro, esse mês de outubro é um mês que se parece muito com o que aconteceu aqui atrás. E quando começou a subir, foi o momento onde a gente saiu ali de 10 mil dólares, vindo aqui para 42 mil dólares, isso Bitcoin em 3 meses, no último trimestre do ano, e estamos passando por uma fase bem parecida com uma fase passada, observando o geopolítico, observando o macroeconômico, é a mesma coisa que está acontecendo e graficamente a gente tem o mesmo reflexo, obviamente, porque o gráfico vai descontar tudo, tá bom? Então, a mesma coisa pode acontecer aqui com Bitcoin, mas esquece Bitcoin se você quer um potencial de 10 vezes. Médio prazo, Bitcoin pode estar subindo aí no P-Cycle Top, a gente tem um P-Cycle Top aqui nessa região, na região atual, com preço brigando com a DMA de 111 e próxima projeção lá em cima na DMA 350 vezes 2 que ultrapassa 100 mil dólares por unidade, o que eu acredito que pode acontecer ainda esse ano. O MVRV, a gente tem aqui a mesma coisa acontecendo lá de 2016, ciclo de 2016, pós-halving, a gente tinha o MVRV nessa região aqui, onde estava no meio do caminho para uma continuação, o market cap do Bitcoin estourou, foi lá em cima, buscando uma nova alta máxima histórica entre 17 e 18. Depois a gente teve ali no ano de 2021, mesma coisa acontecendo, MVRV na mesma região, market cap estourou de novo. Depois a gente tem o ciclo atual, o ciclo de 2024 para 2025, com o MVRV na mesma região, no mesmo mês, mês de outubro para mês de novembro, com a mesma possibilidade de market cap do Bitcoin estourando, ou seja, preço do Bitcoin subindo também para aquelas regiões, tá bom? A gente pode ver essa continuação, onde pode impulsionar as altcoins, mas esquece 1000% aqui no Bitcoin para esse ciclo. Quando a gente vem aqui para Ethereum,
possibilidade de Ethereum buscar a região de 24 mil dólares por unidade? Existe? Sim, mas talvez não seja nesse ciclo. Por quê? O Ethereum precisaria de quase 3 trilhões de dólares para esse ciclo. 3 trilhões de dólares é a possibilidade de Bitcoin no máximo para esse ciclo. Então o Ethereum muito difícil. O máximo que o Ethereum pode alcançar é 50%, ou seja, 1,5 trilhão de dólares para esse ciclo, subindo ali para 10 mil dólares por unidade, tá bom, pessoal? Então o Ethereum tem a possibilidade aí de uma valorização, de uma multiplicação de aproximadamente 500%, ou seja, saindo da região atual de 2.400, indo lá para 10, 11 dólares, a gente está falando de 300, 400% aproximadamente para o Ethereum, tá bom? Próximo altcoin, a gente vem para o USDT, é uma stablecoin. BNB, muito difícil também fazer 10x. E calma para você que está esperando a altcoin de 10x, tá? A gente vai chegar lá. Quero seguir essa ordem até a gente chegar na altcoin que pode chegar a 10x de potencial de multiplicação, estando ali no top 20. E tem, tá bom? Vindo aqui para o BNB, muito difícil também, a gente está falando de 800 bilhões de dólares. BNB já está em um preço bem elevado, sendo que a exchange é um token de exchange. E a exchange muito difícil vai chegar a um market cap para o token de 800 ou quase 1 trilhão de dólares, porque não tem muito mais o que expandir para o BNB. Então o BNB já está chegando ali no seu teto, no seu topo. Luiz, mas o BNB não vai subir mais? Claro que vai. Pode chegar a 100 bilhões, 200 bilhões, mas não dá o que a gente está estimando que seria 10x. A gente está falando de 200, 300% de potencial de valorização. Mesma coisa aqui para o Solana. O Solana com 67 bilhões precisaria de 670 bilhões para estar chegando. A gente está falando que o Solana precisaria estar brigando com o Ethereum ou ultrapassando o Ethereum para chegar a 10x. Muito difícil acontecer nesse ciclo, muito difícil alcançar nesse momento um potencial de 10x, isso para o preço atual, porque quando a gente vai lá para o Solana, quando o Solana estava aqui embaixo nessa região, a história é outra, porque Solana a 15 dólares, ele precisaria de apenas 1000%, a gente está falando ali subir a 150 a 160 dólares para alcançar os 1000%, isso já foi aqui no Solana. Então, o Solana tem potencial para estar continuando subindo, mas o potencial foi reduzido porque a oportunidade estava nessa região aqui embaixo, saindo de 15 dólares para 150, 160. Aí sim, você tinha uma grande oportunidade. Mas agora, a oportunidade está reduzida. Solana pode chegar lá em cima em 600, 700 dólares por unidade, ou até mesmo 1.000 dólares por unidade, onde vai te entregar aí de 500 a 600% de potencial de valorização e não chega ali o número que a gente quer, que seria 10x, tá bom? O SDC, stablecoin, XRP, muito difícil, chegar a 300 bilhões, precisa de 300 bilhões de dólares. A gente está falando que o XRP precisaria alcançar o valor de market cap atual do Ethereum, então a gente acaba tirando de cogitação essa possibilidade, principalmente com os problemas com a SEC que o XRP está enfrentando. Então, o XRP vai ficar travado nessa parte e já está esfriando. Outras altcoins já estão acompanhando o XRP, tá bom? Então, XRP pode sim continuar subindo, pode voltar a subir, pode subir 400, 500, 600%, mas alcançar 300 bilhões de valor de mercado, eu acredito que seja muito difícil. Não impossível, nada é impossível para o mercado cripto, tá bom? Mas acredito que seja bem difícil e o XRP tem outras propriedades não tão boas, tá bom? Porque um dos processos que o XRP está enfrentando é de manipulação contra os investidores do ativo, ou seja, a própria equipe ia lá e despejava, a tesouraria do projeto ia lá e despejava em cima das pessoas que estavam comprando. Por isso que o XRP, quando você vai olhar o gráfico, é muito pump and dump. A galera, a participação pública, dá um pump no ativo, depois a própria tesouraria vende na cabeça das pessoas que estão comprando. Então, o XRP está passando por esse processo, então é uma das coisas que a gente precisa ficar em alerta, sendo que a gente tem ali a tesouraria despejando na cabeça das pessoas, trazendo descrédito para o token, tá bom? Então, muito cuidado aí com o XRP. Dogecoin precisaria chegar a $1 por unidade, equivalente a 150 bilhões. Não é impossível, mas acho muito difícil, tá, pessoal? Muito cuidado, porque precisaria ali de uma multiplicação, de uma valorização muito grande, ou seja, chegar a 150 bilhões. Não é impossível, quase chegou o Dogecoin, mas chegou por manipulação
influência do Elon Musk lá atrás, quando o Elon Musk não estava tweetando muito sobre o mercado, e influenciava muito porque era uma pessoa que supostamente estava de fora e passando a entrar no mercado de criptomoedas. Agora a gente sabe que ele está exposto no mercado, que ele tem ali as suas participações, fala muito sobre o mercado, e a influência agora já não é tão grande, tá bom? Então um Twitter do Elon Musk falando sobre o Dogecoin não vai mudar em praticamente nada, vai subir ali 5, 10% no máximo, porque a gente já sabe que ele manipulou o preço do Dogecoin lá atrás, tá bom? Então o Dogecoin agora para subir precisaria de uma outra manipulação, de uma outra influência muito grande para chegar a esse valor de mercado. Então a gente não vai ficar esperando manipulação para pegar 10 vezes, tem outros projetos aqui. TRX muito difícil também chegar a 130 bilhões, precisa de 130 bilhões. Toncoin precisaria de 130 bilhões também, por mais que seja um projeto grande, mas chegar a 50 dólares por unidade, acredito que ele chega ali a 40, 30 dólares por unidade, agora 50 dólares por unidade. Com 130 bilhões de valor de mercado, acredito que seja um pouco difícil para esse ciclo, porque ele precisa se provar, a rede precisa se provar em estresse, precisa passar ali por muitas pessoas utilizando, como aconteceu lá atrás, e teve alguns probleminhas aí, tá bom? Então, por mais que tenha um TPS muito grande, transações por segundo, que supera o Solana, supera qualquer outra blockchain, mas precisa se provar isso daí em um momento de estresse, tá bom? Então, talvez ele seja testado nesse ciclo para alcançar 130 ou 200 bilhões de valor de mercado no próximo ciclo. Então, para esse ciclo, pode chegar ali a 500%, 600%, no máximo 700%, mas não chega na nossa meta. A da Cardano, muito difícil também, a da Cardano já foi o momento dela. A VAX, 100 bilhões para alcançar ali 260 por unidade. Existe a possibilidade do AVAX chegar, mas o AVAX, quando a gente vai ver o histórico de preço do AVAX, o AVAX, ele voltando aqui para a alta máxima histórica, a gente está falando aí de supostamente uma multiplicação de 400%. Para chegar a 1000%, o AVAX precisaria subir para 260 dólares por unidade aproximadamente, tá? Chegando a uma multiplicação de 900 a 1000%. O AVAX, pessoal, pode sim chegar a 100 bilhões, mas a possibilidade já não é tão grande. Por quê? O AVAX vai ter concorrentes de peso. Então, quando a gente fala de Layer 1, a gente está falando de concorrência direta com o Ethereum, a gente está falando de concorrência direta ali com o próprio Solana, com várias outras blockchains, como por exemplo a própria Toncoin, que chegou recentemente no mercado e já ultrapassou. Então o market cap que viria aqui para o AVAX nesse ciclo está indo para as outras blockchains, está indo para as outras Layer 1, como por exemplo a rede Tom. Então o AVAX vai encontrar uma determinada dificuldade porque está começando a ficar para trás, assim como outras blockchains, como por exemplo o Polkadot. Porém, o valor atual do AVAX pode chegar muito próximo, 600%, 700%, muito próximo dos 10x, tá? É uma blockchain bem interessante. Para quem busca ali 6, 7%, seria de fato uma altcoin que eu colocaria na minha lista. Agora, uma altcoin para colocar na lista de 10 vezes, aí fica um pouco mais difícil, tá bom? Um pouco mais arriscado buscar 10x aqui no AVAX, mas 7x eu colocaria o AVAX na minha lista. Shiba, pode esquecer, muito difícil chegar a 100 bilhões. Não é impossível, mas acho improvável, precisaria de muita manipulação para chegar a 100 bilhões, tá bom? Quem tem Shiba acredita nisso. Segue sua crença, mas tenha cautela aí, tá bom? Chainlink é uma altcoin que eu acredito que pode chegar a 10x. Essa é a nossa primeira altcoin que tem potencial para 10x. Por quê? Quando a gente vem observar que o valor de mercado, a gente tem 6,9, ou seja, precisaria de 69 bilhões. 69 bilhões, a gente está falando do market cap atual aqui do BNB, por exemplo. Menos que o BNB. Ou, por exemplo, o Solana e o Chainlink tem potencial para alcançar, tá bom? Tem potencial para alcançar 69, 70 ou até mesmo 100 bilhões de valor de mercado, indo lá para o top 10, saindo do top 14 para ir para o top 10, ou quem sabe top 7, top 8 aí das principais altcoins do mercado cripto. O Chainlink tem todo esse potencial e sem dúvida o Chainlink está na minha carteira, é o meu top 4 na minha carteira e tem potencial para os 10x. Chainlink pode ultrapassar
os 100 dólares, 120, 130 dólares, já trouxe uma altcoin aqui para vocês, falando do link, principalmente análise gráfica, análise fundamentalista, já falei diversas vezes, já determinei alvos aqui para o Chainlink para o médio prazo, tá? No valor atual do Chainlink, 11 dólares, a gente está falando que se vier para essa região de 100 dólares, daí 800% e pode ultrapassar. Essa demarcação aqui de 100 dólares é onde eu vou começar a estar realizando o Chainlink. Começar, porque acredito que ele pode continuar subindo até 120, 130, 140 dólares, entregando aí mais de 1000% de potencial de valorização. Então, o Chainlink é a altcoin que pode chegar aí a 10x. Próximo altcoin, BSC. Fora de cogitação, BSC chegar a 10x de potencial de multiplicação. Tem um determinado potencial, mas muito cuidado, tá aqui no top 15, não é uma altcoin que eu colocaria em carteira, tá bom? Então já descarta essa altcoin aqui. Polkadot é uma altcoin que tem potencial para estar chegando a 10x de potencial de multiplicação, principalmente na região que o Polkadot está atualmente. A gente está falando que o Polkadot está a 4 dólares, vindo a 40 dólares a gente já passa aqui, vindo a 46 já passa aqui de 1000%, ou seja, voltando a no mínimo alta máxima histórica, o Polkadot pode subir 10x, ou seja, 1000% de potencial de multiplicação. Então, a sua realização não necessariamente precisaria ficar acima de alta máxima histórica. Em alta máxima histórica, a gente já consegue realizar com 10x, porque o preço atual é um preço de fundo onde chegou em bear markets passado e deu boas oportunidades aí, tá bom? Então, Polkadot é a segunda altcoin que tem potencial para estar alcançando o 10x e o Nier é o próximo. O Nier tem potencial para estar alcançando 10x, assim como o Polkadot. O Nier é a terceira altcoin com potencial do top 20, porque o Nier atualmente tem 6 bilhões, ou seja, pode chegar ali a 60, 70 bilhões de market cap, alcançando entre 50 a 60 dólares por unidade. Nier top 3 com potencial. O Sui também tem potencial, principalmente com algumas parcerias aí, só que você precisa ter um pouco de cautela, porque o Sui subiu muito. O Sui fechou algumas parcerias, o Sui, muita gente está comentando sobre esse token, mas é um ativo, como tinha dito, que subiu muito. A principal oportunidade estava aqui em fundo, quando eu estava passando aqui algumas análises sobre a Sui. Hoje a Sui subiu 270% e precisaria estar vindo só a 5 dólares ou 6 dólares para estar alcançando 1000% de potencial. Agora, a gente está falando que para ele subir a 1000% precisa ir a 20 dólares, entre 20 a 25 dólares. Então, é muita coisa aí, tá bom? Antes aqui em 5, 6 dólares, agora 20 dólares. Muda totalmente o cenário. Precisa ter um pouco mais de cautela, mas tem potencial para alcançar 56 bilhões de market cap no bull market, tá bom? O Léo, um pouco difícil estar alcançando, é um token menos comentado no mercado e é um ativo que foi comentado no ciclo passado, chegou a ter ali o seu momento, foi muito rápido o momento do Léo no ciclo passado. Agora, para alcançar 1000% precisa de 55 bilhões de valor de mercado. Pouco difícil. E o DAI é uma stablecoin, sendo uma stablecoin, não vai sair do lugar, vai permanecer em $1 por unidade. E agora, se você tem interesse em pegar essas altcoins aí que você tem em carteira, altcoins que tem esse potencial todo, e ganhar mais altcoin e aumentar o seu potencial de lucro, tem uma aula aqui na descrição onde eu te ensino como você pode multiplicar a quantidade de altcoins que você tem em carteira. Ou seja, se você vai fazer 10x em uma dessas altcoins que passei aqui, desse top 20 com potencial, ou até mesmo se você tem uma altcoin, está aqui no top 20, mas não tem potencial para 10x, você pode alcançar esses 10x multiplicando a quantidade de criptomoeda que você tem em carteira. É muito simples fazer isso e eu preparei uma aula te explicando como que você faz para estar multiplicando a quantidade de cripto que você tem em carteira, principalmente se está parado e não está tendo utilidade nenhuma. Você consegue ganhar mais cripto, consegue ganhar mais altcoin e automaticamente você vai multiplicar aí em 10, 15 ou até mesmo 20 vezes, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Assiste a aula que está aqui na descrição e você vai entender como funciona, tá bom? Vou ficando por aqui. Foi.